A campanha da Fraternidade 2013 convoca a todos a refletirem sobre o tema da juventude no atual contexto sociocultural à luz do Evangelho. Eu ouço as pessoas mais velhas falando que a vida delas era mais fácil, né? Que era um pouco mais tranquila. Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Você tem a oportunidade de fazer coisas diferentes e talvez de causar um impacto maior. Eu acredito que assim, as mudanças acontecem, mas os valores me assustam um pouco, as mudanças de valores da sociedade. Eu acredito muito nos valores, as pessoas precisam ter uma espiritualidade e cada vez eu vejo as pessoas mais distantes disso. Jesus passou para nós uma mensagem e hoje em dia as pessoas não escutam mais isso. Então, cada um é o seu próprio Deus, vamos pensar assim, cada um acha que é certo qualquer coisa e acabam deturpando valores de família, de relacionamento. Eu acho que é assim, acho que se a gente sempre pensar como Jesus faria, como Jesus pensaria, eu acho que a coisa seria diferente. Eu acho que a juventude, não só no Brasil, mas na América Latina, em boa parte do mundo, vive uma crise muito grande com relação aos valores éticos, né, e às questões sociais e políticas. Aqui no Brasil e em boa parte da América Latina, a gente tem altos índices de mortalidade juvenil, né? É o jovem que mata e é o jovem que morre, aqui, especialmente aqui no Brasil. E a gente tem uma situação de uma falta de perspectiva para a maioria dos jovens que estão muito inseridos num contexto, né, de um futuro desesperançoso e atrelado ao consumismo, né, e à necessidade, uma certa exigência da sociedade para que ele tenha sucesso, né, para que ele seja uma pessoa de muitas posses. Então, eu acho que estimular ou fazer a discussão com os jovens sobre a questão social, ética e política, onde ele está inserido, pensar sobre a forma como a responsabilidade dele se dá com relação ao futuro da nossa sociedade, com relação ao futuro do nosso país, eu acho importantíssimo, né? Acho que as igrejas, as universidades precisam fazer essa discussão com os jovens, né? Se é que a gente quer ter uma juventude sadia e um futuro também sadio. Os jovens mesmos nos ajudam a compreender como são suas experiências de fé e vida. A fé é extremamente importante porque no nosso dia a dia surgem muitos obstáculos, muitas coisas, a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã. Então, se eu não estiver firme na fé, com a base numa força maior, eu não suporto as dificuldades da vida. Eu creio em Deus, sim. Eu sou um cara de muito mais fé do que antes, na minha vida das drogas. Eu frequentava a igreja, né? Sou católico, era católico praticante até então, até a minha adolescência, fiz primeira comunhão, mas não conhecia Deus na sua essência, né? Não acreditava tanto na intercessão dele na minha vida. Não, eu não tenho religião, eu já fui de religião, mas hoje em dia eu prefiro acreditar que as pessoas vão fazer o melhor possível e que eu tenho que tentar fazer o meu melhor, eu não preciso da justificativa para tentar fazer o meu melhor, para tentar ser bom. Eu acho que cada um tem uma forma de expressar a fé e assim, eu expresso minha fé com bastante intimidade, então eu gosto de falar como se fosse uma coisa bem próxima de mim e não assim de um jeito muito complicado e tal, é uma coisa bem íntima. Eu acho que para mostrar o rosto da igreja de Jesus Cristo para o jovem, nós sempre temos que nos mirar naquela experiência que Jesus Cristo fez com aqueles 12 homens lá. A experiência de um grupo de amigos que senta ao redor de uma mesa e partilha do pão, partilha da palavra, partilha da vida, com muita sinceridade, com muita clareza e no desejo de estarem inseridos. Então, inseridos na realidade do outro. Então a grande necessidade de nós, juventude da igreja, dos padres, dos bispos, é ter esse desejo de chegar, de se aproximar do jovem, olhar nos olhos e falar de Jesus Cristo como alguém que é real e que senta à mesa conosco e partilha do pão. Na era da internet, do celular e das redes sociais, a comunicação com o mundo se tornou ilimitada. As redes sociais estão gerando um novo sujeito, novas formas de pensar, de viver, de sentir, de se relacionar, novos modos de ser.
Em primeiro lugar, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Se fala muito em dizer coisas aos jovens. Nós precisamos, em especial, desenvolver a nossa escuta. Precisamos ter coragem de escutar o que eles dizem, né? Existe algo muito interessante. Para além dos riscos da fragmentação, que de fato existem, nós encontramos inúmeros jovens que têm se utilizado das novas tecnologias para construir novas formas de narrar a si mesmos, aos outros e ao mundo em que eles vivem. Não necessariamente a tecnologia ela promove a dispersão. Muitas vezes as novas tecnologias e essas redes sociais, esse é o nome, né, que a gente escolheu usar, as redes sociais elas têm sido apropriadas pelos jovens para construir novas formas de existência coletiva. Talvez fosse interessante a gente começar a olhar também para esse tipo de iniciativas. Isso é um lado positivo, né? Obviamente que existe o outro lado, que é o lado da dispersão, que é o lado da estetização, que é aquele lado em que muitas vezes as pessoas parecem se render a essa cultura da visualidade, né? As pessoas parecem perder a força e a beleza do encontro presencial. Esse é um risco, né? Esse é um risco que existe com a comunicação, que nós chamamos nos estudos em comunicação e mídia, da comunicação mediada por computadores ou pelas diferentes interfaces, né? A rede social para nós jovens é muito importante, que é uma forma de nós nos comunicarmos, mas mais que isso, é comunicar a graça de Deus, divulgar eventos, momentos de oração que a gente faz, é uma forma bem rápida de alcançar toda a juventude. As redes sociais são muito importantes, né? Principalmente para os universitários, é muito importante para você ter noção sobre vagas, sobre oportunidades, notícias, né? Eu que mexo com relações internacionais, é extremamente importante entender o que as pessoas estão pensando sobre os assuntos, então sim, é muito importante. Hoje, nas redes sociais, você pode atingir um grande contingente de pessoas que antigamente isso não era possível. E eu acho que é mais uma maneira de você estar próximo dos jovens, de você estar próximo das outras pessoas e levar a Deus, a santidade para diversas partes do mundo. Eu acho que os jovens precisam se posicionar de uma maneira mais propositiva dentro das redes sociais digitais com relação ao processo de evangelização, processo de diálogo com os outros jovens, né? Acho que tem uma questão muito importante nas redes sociais digitais, que é a autenticidade do conteúdo, a veracidade do conteúdo, né? As redes sociais digitais, os usuários das redes sociais digitais farejam falsidade, farejam inverdade. E também a ideia de um conteúdo original, né? Qual é o conteúdo que esse jovem deve produzir, né, para criar esse diálogo com os outros jovens. O uso das imagens é cada vez mais importante, né? As imagens produzidas principalmente pelo próprio jovem, pelo grupo dele, isso também é importante, né? Ter imagens originais, né? Conteúdos originais. E acho que é necessário também fugir das cópias com relação ao conteúdo. Eu vejo na internet, especialmente nessa área da religiosidade, muitas cópias, né, de um texto de um lugar para outro texto. Eu acho que as redes sociais digitais não lidam muito bem com essas cópias, né, não caem muito bem. Eu acho que a gente precisa estimular o jovem que tem esse desejo, né, de transmitir a sua mensagem, a produzir seu próprio conteúdo, né, a criar sua própria rede de relacionamentos nesse contexto da religiosidade. A experiência do grupo Jovens Conectados da CNBB gera novas possibilidades de evangelização entre os jovens. Os Jovens Conectados é um projeto da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, que até o ano passado era apenas o setor juventude da CNBB, que reuniu um grupo de profissionais da comunicação, jornalistas, publicitários, designers, técnicos de informática, para pensar como agir, atuar na evangelização da juventude através dos meios de comunicação. Então, desde 2010, esse grupo vem se reunindo com o apoio dos assessores da Comissão para a Juventude e estudado o documento 85, que é o documento de evangelização para a juventude da CNBB, e também o que é novidade a respeito de tecnologia e comunicação.
Mas o principal propósito dos Jovens Conectados, que é formado por um grupo de voluntários de diversas partes do país e que representam as diferentes expressões juvenis, é justamente articular essas diferentes expressões, as pastorais da juventude, os movimentos, as associações, as novas comunidades, todos esses organismos, todas essas expressões que atuam com a juventude no Brasil, para que elas se conheçam suas propostas, propósitos em comum, e também um canal para que os bispos da comissão e os bispos do Brasil possam dialogar com esses jovens e também ouvi-los. Buscamos corresponder esse apelo que vem da Igreja do Brasil de evangelizar a juventude, de maneira que os próprios jovens ajudem nesse processo, sejam protagonistas desse processo de evangelização. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Assim como no Antigo Testamento, Deus apostou no jovem Isaías, fazendo dele um grande profeta. Hoje continua precisando de profetas jovens para muitas missões na sociedade. Deus pergunta também a você como perguntou a Isaías: A quem enviarei? Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E qual é a sua resposta?